É isso aí, meus alunos. Agora voltando para a nossa revisão, lembrando que a gente falou hoje sobre ecologia. Esse termo aí foi usado há muito tempo atrás, né? Digamos, a primeira vez, em 1866, e quer dizer eco, casa, logia, estudo. Né? Essa é a parte básica aí da questão da ecologia. Tá bom? Vamos lá para a tela. O que a gente viu hoje, né, em termos de tópicos? A ecologia como um todo, para quem não sabe, são as interações entre os seres vivos e o ambiente. Esse ambiente podem ter os fatores, podem ter não, né? Estão presentes nesse ambiente os fatores ecológicos, que são os fatores bióticos, que são os seres vivos, né, do ambiente, e os fatores... Opa! O que eu fiz aqui, meu Deus? Enfim. Eu vou... Deixa eu ver aqui, pessoal, para eu desfazer isso aqui. Acho que pronto, acho que eu consegui. Agora eu vou fazer mais uma vez. Legal. E os fatores bióticos e abióticos, tá bom? Lembrando, os bióticos têm vida e os fatores abióticos são aqueles que não têm vida, mas que são necessários para a existência da vida. Né? E a gente vai ter temperatura, a gente vai ter os elementos químicos da natureza, tá? Como, por exemplo, o oxigênio, o hidrogênio, o manganês, o sódio, o potássio, tudo são elementos químicos presentes na natureza. Aí a gente vai ter solo, vai ter temperatura, tá? O vento. Esse vento vai ter uma ação muito, como é que eu vou dizer, atuante, né, na dinâmica dos seres vivos, porque através aí da ação desses ventos, alguns hábitats podem ser destruídos, fazendo com que esses animais migrem de uma determinada região para outra. Então, os fatores abióticos, eles acabam ditando a dinâmica de vida dos seres vivos. Portanto, por mais que eles não tenham vida, eles são fatores determinantes para as características de um determinado ambiente, né? No caso de um determinado bioma, que são os domínios morfoclimáticos aí do planeta. Tá? A gente tem as subdivisões aí dentro da ecologia: autoecologia e cinecologia. A autoecologia está relacionado ao estudo de uma determinada população, de um determinado grupo de seres vivos, né? Uma determinada espécie. A cinecologia, ela já está mais ligada à ecologia interativa entre vários tipos de seres vivos em um determinado ambiente, tá bom? Esses seres vivos, eles podem ter, no caso de fatores bióticos, atuação, e fatores abióticos, expressão. A atuação está de como esses seres vivos vão sobreviver e influenciar nesse meio ambiente. E a expressão, no caso dos fatores abióticos, é como a expressão desses elementos da natureza, como relevo, chuva, né, clima, de que forma eles vão se apresentar, vão se expressar e causar, assim, exigir, de uma certa forma, uma capacidade de adaptação dos seres vivos de um determinado ambiente. Tá bom? Então, basicamente foi isso que a gente viu durante essa aula. Falamos, num contexto geral, sobre a ecologia e a sua importância. E ao final da aula também eu falei sobre algumas interações ecológicas que ocorrem entre seres vivos diferentes ou da mesma espécie, né? Mas na ecologia sempre vai acontecer interação entre seres vivos. Nenhum tipo de ser vivo, ele vive só. Ele sempre precisa, até porque ele precisa se alimentar, nós somos seres heterotróficos. Então, só o fato de eu necessitar de um indivíduo para me alimentar, eu preciso matar esse indivíduo para me alimentar, então, isso já é um tipo de interação ecológica que ocorre, tá bom? Então, agora a gente vai para a nossa atividade. Espero que você tenha conseguido assimilar esse assunto, compreender de forma tranquila, e na atividade a gente vai ver se você consegue desenvolver um bom raciocínio. Vamos lá. Voltando agora, aqueles 15 minutinhos básicos que vocês têm aí para fazer essa atividade. Lembrando que não são questões
muito difíceis, vocês já são alunos de terceiro ano, vocês têm um poder de assimilação, ó, top demais, muito rápido, e tudo que eu falei e que for perguntado agora nas atividades, vocês vão conseguir desenrolar sem problema nenhum, tenho certeza, tá bom? Afinal de contas, daqui um tempo aí já vai ser o Enem, você já tem que estar, já está num patamar aí que você já só esperando a situação para você conseguir jogar tudo na prova, né? Você não está mais naquela fase, estou aprendendo. Aqui você já está só arrematando algumas situações. Mas vamos lá, joga na tela a nossa atividade, questão número 1. A ecologia é a parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio. O termo que foi usado pela primeira vez em 866 por Ernest Haeckel vem da junção de duas palavras gregas, oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Qual a importância do estudo da ecologia? Por que a gente precisa, pessoal, estudar ecologia? Bom, nós somos seres vivos, nós estamos inseridos dentro de um ambiente. Esse ambiente ele é dotado de vários outros fatores, né, que não são seres vivos, mas que nós necessitamos. E nós, como seres vivos, não vivemos sozinhos, nós não somos autossuficientes. A gente precisa de outros seres para se alimentar, tá bom? Ou a gente precisa se defender de outros seres também. Então, tudo isso está incluso dentro do contexto ecológico. Então, a ecologia nos permite compreender como os organismos vivem e se relacionam, apontando os meios possíveis de criar medidas de prevenção de espécies e prever os impactos negativos de uma determinada ação humana, que uma determinada ação humana pode gerar. Ou seja, do ponto de vista ser humano, a gente precisa entender a ecologia para a gente até mesmo providenciar ações de prevenção, né? Como está sugerindo aqui a resposta. Ação de prevenção, que tipos de ambiente, quando é devastado, a gente consegue entender quais são os tipos de animais que existiam naquela área, que agora não existem mais, devido a uma determinada ação antrópica, né? Que é a mesma coisa que a ação humana. Então, por isso é importante a gente estudar a ecologia, para a gente compreender os organismos que vivem nela, né? E se relacionam com o meio, tá bom? Então, resposta número 1 é essa daí, beleza? Vamos lá ver qual que é a próxima questão. Questão 2. A ecologia é um dos ramos da biologia cujo foco é o meio ambiente. Cujo foco é o meio ambiente e os seres vivos que nele vivem. Beleza. Portanto, é o estudo científico de como ocorre a distribuição e abundância da fauna, flora e dos micro-organismos, considerando suas interações que influenciam na sua distribuição. Há duas subdivisões no estudo da ecologia. Descreva a autoecologia. Lembra? Tinha a autoecologia e a sinecologia. Ele está pedindo aqui para a gente descrever a autoecologia. Na sinecologia, a gente tinha lá o estudo ecológico amplo de uma determinada comunidade, ou seja, a interação entre vários seres vivos, a forma de vida, a dinâmica que se dá entre vários seres vivos. Na autoecologia, a gente já tem um estudo mais específico de uma determinada espécie, de um determinado grupo de ser vivo, né? A interação entre eles e a dinâmica de vida. Então, a autoecologia, ela vai ser o quê? Ela estuda uma determinada espécie ou indivíduo, analisando-se principalmente seu comportamento e os mecanismos adaptativos que garantem a sua sobrevivência, tá? Então, aí é uma resposta mais conceitual, né? Você realmente tem que saber o que é, tecnicamente, o termo. Não é algo assim que você vai tentar explicar
meio que da sua forma. Você tem um conceito a falar. Questão número 3. Toda hierarquia ecológica encontra-se estruturada, organizada e correlacionada no que caracterizamos como níveis de organização. O estudo de ecologia baseia-se em 4 níveis principais de organização, que obedecem um arranjo hierárquico que agrupa sistemas mais simples até os mais complexos. A cinecologia, uma das subdivisões da ecologia, abrange o estudo de... Como eu falei ainda agora, né? A cinecologia ela é mais ampla, tá bom? Então, sedimentos, comunidades, espécies, populações, recursos hídricos. Eu ainda usei até o termo correto, né? Que é, no caso, comunidades. Lembra da questão daquela formação que vem população, aí vem comunidade, aí vinha ecossistema, aí vinha biosfera, né? A autoecologia, que foi a questão anterior, ela fala sobre a questão de uma determinada espécie. Ela é quando se estuda a ecologia de uma determinada espécie, de um determinado grupo de indivíduos, né, da mesma espécie. Nesse caso aqui, a cinecologia ela é mais ampla, ela já estuda a comunidade, as interações entre a comunidade. Você lembra que a diferença entre população e comunidade? População são indivíduos da mesma espécie, portanto, está mais relacionada à autoecologia. Se fosse sobre autoecologia, aqui poderia ser populações, porque ela trata de uma espécie. Mas várias populações significa que são vários indivíduos de espécies diferentes. Isso já é uma comunidade, é algo mais amplo. Então, eu não vou estudar em uma comunidade a autoecologia. Numa comunidade eu vou estudar a cinecologia, a interação entre aqueles variados tipos de espécies presentes em um determinado ambiente. Então, a cinecologia ela é um estudo de comunidades, tá? Porque ela é mais ampla. 4. Os seres vivos de um ecossistema formam populações e comunidades. Assinale as afirmações abaixo sobre estes conceitos ecológicos. 1. População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que convivem na mesma área. Legal, isso aí está certo. 2. População é definida como a interação entre o meio biótico e o meio abiótico. Não, isso aqui seria ecossistema. Então, a 2 está errado. 3. Comunidade é o conjunto de populações que habitam o mesmo ambiente relacionando-se entre si. Essa aí pode ser considerada certa, mas vamos ver o que tem para a gente aí, né? Só explicando essa afirmação da 2 aqui, pessoal, tá? Quando ela diz que uma população é definida com a interação entre o meio abiótico e o biótico, ela está se referindo a ecossistema. A interação entre o meio biótico e o abiótico é ecossistema e não população. Isso é a definição de ecossistema, tá? Então, por isso, aí estaria 1 e 3 certa, né? Ainda tem a 4. São propriedades da população a natalidade e a mortalidade, dentre outras. 5. A comunidade é o local físico ocupado pelos indivíduos de uma ou mais espécies. Pode ser. Opa, sem querer, eu apertei aqui a questão certa já, né? Então, questão D. Aliás, alternativa D. 1 estava correta, a 3 estava correta e a 4, né? São propriedades da população e natalidade. Refazendo aqui. São propriedades da população a natalidade e a mortalidade, dentre outras, né? São informações, né, importantes dentro de uma determinada população. Tá bom? Então, questão D de doido. Tá bom? Então, vamos lá
Ficamos por aqui a nossa atividade. É uma atividade curtinha, simples, rápida, falando de ecologia, que é um assunto muito tranquilo da gente tratar, porém não subestime ecologia, tá? Ecologia é um assunto simples, mas que pode ser cobrado de forma complexa, tá? Então, presta atenção, dá uma reforçada no seu conhecimento aí em ecologia, porque o Enem, muitas vezes, ele pega pesado em ecologia, tá bom? Então, é isso que temos para hoje. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Vamos lá.